Já estamos de volta para o nosso segundo bloco de entrevistas aqui no Gazeta Entrevista. Olha, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, essas instituições se uniram e vão oferecer um curso de pós-graduação com 10 mil vagas gratuitas, o curso de pós-graduação em Governança Pública e Gestão Administrativa. Isso vai qualificar o servidor público do Legislativo, do Executivo, que tem perfil para esse curso de pós-graduação. Eu estou recebendo aqui o doutor em Direito Econômico pela PUC, Rodrigo Pironti, que é um dos coordenadores desse curso, que está em Rio Branco, para falar dessa atividade e para dar início ao trabalho. Boa noite, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Rogério, é um prazer. Prazer é nosso. Te agradeço imensamente a oportunidade. Vamos começar falando da importância desse curso para a gestão pública, que hoje em dia é uma coisa fundamental, que o gestor público ele seja capacitado. Ou, se não, tenha pessoas em torno de si que tenham essa capacidade técnica, que é uma exigência que não pode mais ser dispensada, né? Sem dúvida. Hoje em dia, qualificar o servidor público e a própria sociedade civil organizada, porque esse curso ele não se restringe apenas aos servidores, mas a todos aqueles da sociedade civil organizada que têm o interesse de participar, qualificar o servidor público é qualificar, profissionalizar a gestão pública, né? Não é, portanto, um gasto público. Na minha opinião, é um investimento que se faz na modernização, na profissionalização e no bom implemento de uma gestão pública qualificada. Hoje o cidadão é um cidadão já democratizado, com um conhecimento daquilo que quer efetivamente do poder público e, portanto, ele poder se relacionar com um profissional que esteja à altura das suas expectativas é fundamental. E essa técnica de ensino à distância, qual a instituição que está trazendo esse curso para cá? É o Grupo Educacional em Foco, que traz esse programa, na minha opinião, de forma inovadora, porque permite a participação desses cidadãos de uma maneira direta, portanto, um relacionamento positivo com a gestão pública, com as instituições, para que efetivamente haja uma capacitação qualificada e que efetivamente traga algum retorno ao cidadão. Quais os conteúdos que o curso oferece? São inúmeros conteúdos. A nossa preocupação na coordenação científica era justamente fazer um programa que atendesse a todos aqueles que têm o interesse de eventualmente se relacionar com a gestão pública de qualquer forma, né? Portanto, nós temos desde disciplinas técnicas, que são disciplinas voltadas às licitações e contratos, ao orçamento público, à lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o cidadão que quiser uma qualificação em relação a esses temas mais técnicos, mais específicos, vai ter nessa pós-graduação. Mas também temas que são de tranquilidade de acesso para todos aqueles que tenham interesse nesse curso, como, por exemplo, uma análise da Constituição, portanto, uma análise da gestão pública do ponto de vista constitucional, do ponto de vista organizacional, portanto, saber o que é uma secretaria, o que faz uma secretaria, o que faz o governo do Estado, o que faz a prefeitura, o que faz o Poder Legislativo, o que faz o Tribunal de Contas. Portanto, todo esse relacionamento institucional entre as instituições, entre as organizações, também faz parte desse curso. No início eu coloquei aqui que é um curso voltado para o gestor público, né? Normalmente o quadro técnico é quem tem interesse, mas muito chefe de executivo também tem que fazer um curso como esse, né? Sem dúvida. Na verdade, a amplitude do curso ele propõe justamente isso, que todos aqueles que têm o interesse de se qualificar e todos aqueles que têm necessidade de se qualificar, porque o próprio chefe do Poder Executivo, os seus secretários, os seus servidores, devem buscar um aperfeiçoamento constante, né? Hoje em dia a administração pública é extremamente rápida na sua atualização, na sua modernização, e o gestor precisa acompanhar essa evolução para que o seu público, o cidadão que está esperando uma política pública de qualidade, veja nele justamente essa perspectiva de futuro, né? Portanto, é fundamental que os gestores procurem esse curso e procurem se qualificar. Doutor Rodrigo, como é que o senhor avalia hoje o nível de competência técnica dos políticos, né? E aí, legislativo, executivo, quer dizer, porque a gente percebe que boa parte das dificuldades que o país enfrenta, isso inclui estados e municípios, é a falta de capacitação dos políticos. Sim. Talvez esse seja um grande tema da democracia, né? Como a nossa democracia é uma democracia ampla e aberta, né, nós permitimos que qualquer um, desde que cidadão, tenha acesso aos cargos políticos, às funções políticas e, portanto, não há nenhum tipo de restrição.
essa possibilidade de acesso, ela não necessariamente vem acompanhada de uma qualidade técnica, né? Portanto, o que o Estado do Acre faz hoje, e é bom que se diga de maneira inovadora, porque não há nenhum Estado hoje em dia que tenha realizado esse tipo de programa de uma maneira tão ampla, é permitir que aqueles políticos ou aqueles gestores que não tiveram condições de, antes de assumir as suas funções, de uma qualificação bastante própria, que busquem essa qualificação hoje, no momento em que estão gerindo a coisa pública, para que não sejam lá na frente gestores punidos, eventualmente por tribunais de contas ou pela própria lei anticorrupção, que hoje é um tema da moda. Né? E essas 10 mil vagas, como que serão ocupadas? E como que vai se dar o trabalho no dia a dia, né? As aulas, como que serão dadas? Tem reunião presencial? É muito interessante a tua pergunta, Rogério, pelo seguinte, hoje em dia o curso ele é 100% EAD, é 100% por ensino à distância, portanto não há nenhuma aula presencial. O que há são palestras como a que houve hoje de inauguração do programa e, portanto, algumas palestras, mas que são palestras para além do programa de capacitação. Esse programa, portanto, ele é 100% virtual, 100% EAD. Aquele que quiser converter esse programa em uma pós-graduação vai ter que fazer o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, e a defesa do trabalho de conclusão de curso é uma defesa daí sim presencial. Isso vai ser gestionado junto com a empresa, o grupo educacional que está oferecendo o curso, para verificar quais serão as datas para a defesa desse trabalho de conclusão de curso. Portanto, aqueles que quiserem fazer só um aperfeiçoamento farão na base virtual sem nenhuma necessidade de curso presencial. Para os que quiserem fazer a conversão em pós-graduação, aí sim tem o trabalho de conclusão de curso presencial nos polos que serão determinados pelos gestores do contrato. Só para a gente ter um parâmetro, se fosse cobrado um curso como esse, ficaria em torno de quanto? Veja, essa pergunta é bastante interessante, porque esses cursos normalmente eles são caros do ponto de vista estrutural. Então, se você for analisar, por exemplo, que um servidor poderia fazer um curso de pós-graduação presencial em alguma instituição, esse servidor provavelmente pagaria uma mensalidade em torno de 700 a R$1.000 por mês, né? Em fazendo acesso a esse programa, o programa ele tem uma base completamente gratuita e obviamente que pela economia de escala o valor para o próprio poder público foi extremamente reduzido sob o aspecto financeiro. Então é muito interessante que esses servidores, que o público-alvo, sejam servidores, seja a sociedade civil organizada, possa ter acesso a esse curso, porque obviamente se tivesse que realizar o pagamento desses cursos, muitas vezes isso ficaria obstado pelo alto custo que hoje em dia tem se educar no país, né? Cursos de pós-graduação hoje presenciais têm um alto custo. E se me permite, Rogério, e um pouco além da tua pergunta, porque é muito interessante nesse sentido, esse curso talvez traga também mais uma inovação que no Brasil não existe. Neste curso nós temos como professores, doutores, mestres e pessoas que são vinculadas à gestão pública de altíssima qualidade no Brasil. Então nós temos, por exemplo, ministros do TCU, que são professores, nós temos conselheiros dos tribunais de contas, doutores pela Universidade de São Paulo, doutores pela Universidade Federal do Paraná, Minas Gerais, ou seja, nós temos aqui realmente um curso de qualidade. Então pensar que no interior do Acre nós podemos levar um ministro do TCU, que muitas vezes até presencialmente é difícil de se assistir em Rio Branco ou em algum outro lugar, né? Ou seja, em alguma região talvez um pouco mais longínqua, é muito interessante porque permite realmente uma capacitação de qualidade. Né? Tudo isso é favorecido pelo ensino à distância, pela tecnologia. Aliás, como é que o senhor vê esse mercado da educação à distância, que é uma coisa inovadora que se estabeleceu e que não tem mais volta, né? Vai ser daí para frente. Sem dúvida. Eu imagino que o mercado da educação à distância ele está em ampla ascensão, né? Ou seja, hoje em dia, se pensar em uma educação à distância é pensar em realmente levar o ensino a locais que antigamente ele não chegava, né? Eu imagino que, para além de ser um caminho sem volta, o ensino à distância, ele realmente permite que num estado, por exemplo, continental como é o estado brasileiro, né, nós tenhamos uma capacitação verdadeiramente de qualidade com acesso a todos. Porque muitas vezes nós falamos que, eventualmente, determinado programa de governo educacional tem acesso a todos, mas o acesso a todos, na verdade, é mitigado pela dificuldade de locomoção. Ou seja, eu poderia oferecer um programa gratuito em Rio Branco dizendo, olha, é acessível a todos, venham a Rio Branco. Mas a gente sabe que existem municípios dentro do Acre que só chega de avião a Rio Branco e olhe lá, né? Muitas vezes o avião deve ser fretado, portanto, há uma dificuldade de locomoção. Então o acesso, na verdade, ele é amplo, mas também é restrito. Portanto, a educação à distância te permitir, no seu tablet,
voltando para casa, assistir um curso de pós-graduação, colocar o seu fone de ouvido naquele momento que você está no ônibus, por exemplo, em deslocamento, que seria um tempo perdido, você estar fazendo um curso de pós-graduação com um ministro do TCU, ou com um doutor, ou, por exemplo, com o professor Romeu Bacelar, que é o professor que dá aula magna nesse curso, que é, sem sombra de dúvida, talvez, dos doutrinadores de direito administrativo, de gestão pública vivos, hoje um dos maiores, é algo que realmente chama muito atenção e que faz com que o ensino à distância seja um caminho sem volta. E nesse caso, as aulas, elas podem ser baixadas ou tem que estar online para assistir a aula? Não, esse ponto também é muito interessante. E essas aulas, elas estão na plataforma via web. Portanto, você pode acessá-las a qualquer momento. Obviamente que você tem que ter acesso à internet para ter acesso às aulas. Mas fato é, em alguns lugares em que a internet for uma internet talvez de não tão boa qualidade ou com uma dificuldade de acesso, existe por parte do grupo educacional uma possibilidade de que esses CDs das aulas e etc. sejam disponibilizados para que o aluno possa acessar também as aulas sem que este acesso seja um acesso direto à internet em razão dessa dificuldade. Mas fato interessante da tua pergunta, Rogério, é o seguinte, essa facilidade de acesso, ela também existe pela plataforma de acesso. Então, esse curso, por exemplo, a pessoa que não tem conhecimento em internet, ela não precisa ter receio, porque ela vai buscar a inscrição no curso e a partir do momento em que ela fizer a inscrição, automaticamente a plataforma de internet cria um tutor de primeiro nível. Esse tutor de primeiro nível vai ensinar esta pessoa de maneira virtual em como ela vai poder acessar as aulas e como ela vai se relacionar com o sistema. Então eu, Rodrigo, por exemplo, que não tenho um conhecimento em internet, né? Vamos imaginar, tenho lá uma dificuldade de caminhar dentro daquele meio virtual. Eu pergunto ao tutor online e o tutor vai me dizer, olha, fulano de tal, acessando tal aula, você clica em tal lugar e vai conseguir... Ou seja, é autoexplicativo. É autoexplicativo. E uma outra questão muito importante, além de ser autoexplicativo, as dúvidas são tiradas online também, de maneira direta. Então, eu assisti a aula do Rogério e eu tenho uma dúvida na aula do Rogério no ponto X. Eu vou perguntar pela internet e automaticamente o tutor de segundo nível, que é o tutor de conteúdo, vai me dizer, olha, em relação a essa dúvida, a resposta é X. Tem uma carga horária, doutor Rodrigo? Existe uma carga horária. Essa carga horária ela é diferente, Rogério, em razão da própria estrutura do curso. Então, é possível que a estrutura do curso seja formatada com pós-graduação, em que a carga horária será maior, porque haverá o trabalho de conclusão de curso, ou as pessoas podem fazer o acesso a isso como um curso de aperfeiçoamento, e aí essa carga horária vai ser reduzida. Então, a depender daquilo que se escolher na plataforma, é que a carga horária será delimitada. Eu sei que muita gente ficou interessado, e como o senhor falou, que é para a sociedade civil, além de gestores públicos, tem a possibilidade do cidadão que está nos vendo agora fazer esse curso? Sem dúvida. Como que ele deve proceder? Os requisitos, e aí talvez seja importante cada um que tem interesse em acessar a página, os requisitos para a realização da inscrição, da matrícula e etc., e para que assistam às aulas, está no site www.acreinfoco.com.br. Nesse site vocês vão ter todas as ferramentas necessárias para realizar a inscrição e também para dar a continuidade nos estudos. Muito bem, conversei aqui com o doutor Rodrigo Pironti, que é doutor em Direito Econômico pela PUC, está nos falando aqui desse curso que será oferecido em nível de pós-graduação, 10 mil vagas, uma boa oportunidade de qualificação profissional. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rogério. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.